E aí, boa tarde pessoal, tudo bom? Beleza? A gente vai falar aí sobre marketing digital, justamente na disciplina de pesquisa de mercado e marketing, tá? Hoje aí uma transmissãozinha aí sendo desenvolvida para você compreender melhor aí os assuntos, beleza? Vamos lá, então vamos dar início aí para a gente não perder muito tempo. Marketing digital. Nós temos como os nossos objetivos dentro desse conceito definir canais de marketing, identificar como os canais de marketing podem interagir com os consumidores, tá? E classificar os principais canais de marketing digital. Então nós temos aí como objetivos essas temáticas, definir, identificar e classificar. A nossa introdução, quando fala-se justamente da ideia de marketing digital, a gente vai ver o que é o tal do marketing, os canais de marketing, para a gente poder compreender aí o que é um e o que é o outro, certo? Conhecer os fatores que levam ao sucesso das empresas que atuam no comércio eletrônico. Tá? Então tem muitas empresas aí trabalhando, principalmente nesse momento agora, trabalhando online, certo? E essa é uma tendência que não tende mais a voltar. Então é algo que está crescendo muito e a gente tem se beneficiado muito aí desse comércio eletrônico. Entender como as organizações lidam com esses fatores, com esse formato de distribuição. Aí entra a complexidade logística, certo? A gente já vimos aí logística aí, a gente está estudando agora marketing. Uma disciplina vai conversar com a outra. Estudar os mecanismos estratégicos dos canais de marketing digital, tá? Então isso aí é justamente o que a gente vai estar discutindo agora aqui. Vamos lá para o autor, né? O que o autor traz? Os canais de marketing, conforme Teles, né? 2006, página 26, ele envolve a gestão da distribuição. Fica atento aí a algumas informações importantes. Logicamente que o autor ele fala de uma linguagem bem técnica, certo? Mas a gente vai procurar aqui definir essa informação com a maior claridade possível para que a gente consiga compreender legal esse conhecimento, certo? Então, primeira situação envolve gestão da distribuição. Confere a palavra-chave aqui, gestão. Estruturar a administração de bens e serviços, tanto um quanto o outro, certo? Trabalho em conjunto, com a finalidade de torná-los disponível para as trocas. Aí entra o consumidor, entra a compra e venda das empresas, ok? Então vamos lá. Esse livro, ele está na Amazon, tá? Então a Amazon tem esse livro aí, se você quiser de repente adquirir esse material, está lá. Baratíssimo, né? Na realidade você faz a aquisição aí, inclusive tem um autor bom lá, que é justamente canais de marketing e distribuição, que é o que está sendo dito aqui com esses dois principais atores aí muito bons. Vamos lá, o que são esses canais de marketing, né? Quando ele vai falar do canal de marketing, ele vai falar justamente dessa ideia de planejamento, tá? Então a palavra correta aí é planejamento logístico, não tem como fugir, as duas temáticas trabalham juntos. E aí o que ela vai trabalhar? Essas duas principais áreas, que é justamente a ideia do atacado e varejo, tá? Então são as grandes as duas temáticas aí, certo? Que trabalha aí nesse canal de marketing, é justamente o atacado e varejo, onde a gente tem um acesso mais presente ali, vamos dizer, né? Dentro desse processo. E aí, dentro dessas duas situações, a gente tem o quê? A gente tem aí a distribuição física, tá? Então o atacado e varejo, nesses processos você tem aí a distribuição física, a logística trabalhando, certo? E nesse processo, um dos principais fatores é justamente a armazenagem e transporte, que trabalham de forma conectada, tá? Então, marketing hoje, os canais, quando a gente fala de canais de marketing, tá? Eu ainda não estou falando de canais de marketing digital, tá? Então, a palavra correta, por enquanto, aqui que a gente vai desenvolver, a gente vai trabalhar, é justamente canais de marketing, tá? Para a gente compreender melhor aí o que seria o digital posteriormente, ok? Então ele vem trabalhando aí. O autor ele vai trazer o seguinte: são formados por organizações interdependentes, tá? Então formados por organizações interdependentes que Kotler e Kettler, 2008, eles vão trazer a seguinte informação: os canais de marketing são formados por organizações interdependentes, isto é, há diferentes membros na cadeia que cumprem papéis diversos e funcionam de forma conjunta, tá? Esses canais são responsáveis por um processo cujo objetivo é disponibilizar basicamente itens de consumo para o usuário final. Então, os canais de marketing, ela é essa formação, certo? Que tem essas organizações trabalhando de forma independente, cumprindo passo a passo, certo? Os papéis para que consiga atender com forma eficiente e eficaz
o consumidor final dentro dessa cadeia de suprimento. Então você pode ver que essa linguagem cadeia de suprimento ele é muito que similar a justamente os canais de marketing, que é pelos processos que são desenvolvidos até chegar ali o consumidor final, certo? E aí vem trazendo, a estrutura de canais de marketing envolve dois elementos fundamentais, ok? Aí vai trazer aqui a seguinte informação. Os canais de marketing, a estrutura de canais de marketing envolve dois elementos fundamentais. Os membros, que são fabricantes e intermediários e usuários finais, tá? Então ficar atento aí, com relação à estrutura do canal de marketing. A estrutura do canal de marketing tem dois elementos fundamentais, os membros e a administração de canais, tá? A administração de canais ele vai trabalhar com o quê? Com foco nos segmentos que se deseja gerar negócio com canais digitais, possibilidade de lucro, tá? Então ele já trabalha as partes, processo administrativo com foco nos segmentos, em que a cada empresa, né, cada atuante dentro desse processo, dos participantes, ele acabam focando e desenvolvendo suas atividades, que é o fabricante, né, que é o intermediário e o usuário final, tá? Então esses aí são os dois participantes, são os participantes principais dentro desse grande processo aí, que é justamente o atendimento ao consumidor final. E aí entra o fabricante e no caso o fabricante e produtores, né? Eles são empresas que estão envolvidas no processo de produção do canal de marketing, né? Que eles vão realizar distribuições dos materiais. Eles são responsáveis pelas questões relativas a custo, tempo, transporte. Então, quando eu falo de membros, fabricante e o intermediário, né, eles fazem parte desse processo com relação a esse transporte, armazenagem, toda essa complexidade logística aí quando fala-se de canais de marketing, certo? E aí quando a gente fala de intermediário, eles são as pessoas que dão suporte aos principais, que fazem essa ponte entre o fabricante e o usuário final, tá? E aí você tem os administradores com relação aos canais, né? Foco nos segmentos digitais, que aí entram. O autor ele vai trazer a seguinte informação, né? No caso, o segundo Teles, ele vai trazer a seguinte informação com relação a esse processo. Teles, 2006, página 115, pode ser entendido como uma plataforma digital que suporta a oferta e o acesso a produtos e compras lógicas pelo mercado-alvo através de mediação eletrônica. Essa mediação viabiliza o suporte à oferta, o que garante a disponibilidade do produto, bem como informações corretas sobre cada item vendido. A compra lógica é o ato de realizar pedidos online sem que o comprador tenha acesso imediato ao produto, sendo que isso ocorre também para quem vende, pois esses não têm acesso aos recursos do consumidor, tá? Então, as empresas trabalhando digitalmente, né, principalmente agora, cumprindo as metas, mas está ali trabalhando online, né, mediando esse mercado-alvo, mediando essa compra entre os usuários finais e os respectivos fabricantes dentro desse processo, tá? Vamos lá, vamos dar adiantamento aqui. E o que isso vem proporcionar, certo? O que é esses canais de marketing? Primeiramente, fator econômico, tá? Primeiramente, fator econômico. O que é o fator econômico? O fator econômico é escoamento de produção e consumo. Então, a partir desse momento aí, você tem compra e venda, certo? E isso aí, com certeza, gera todo um processo produtivo e a comercialização, gerando uma conexão entre produção e consumo. Tá? Então, os canais de marketing hoje é justamente isso, estimular a economia, né? Fazer gerar recurso com relação a processos produtivos e conexão entre produção e consumo. O marketing ele quer entender exatamente ali o que meu consumidor quer, quais são as exigências ali, quais são as necessidades básicas, quais são os desejos, né, dos respectivos consumidores ali, para que o marketing consiga entender isso e transformar esses desejos, que são as suas respectivas necessidades que geram os seus desejos, sejam atendidos da melhor forma possível, tá? Então, é justamente essa ideia do canal de marketing. Canais de marketing, o que ele vai trazer a ideia? Mudanças nos canais de marketing, né? Então, a partir do momento em que você tem um comércio tradicional, você tem aí
uma nova tendência, né, que é justamente um ambiente virtual. Então há uma mudança, e essa mudança acaba que gerando outras mudanças, principalmente na logística e no marketing hoje, certo? Devido a esse comércio eletrônico ter aumentado muito, certo? E esse aumento, tirando algumas empresas que estavam invisíveis, trazendo ela para a visibilidade ali, sendo negociada, então existe uma complexidade muito grande e essa mudança faz com que tanto profissionais de marketing quanto profissionais de logística trabalhem em conjunto para que consigam atender da melhor forma possível os seus consumidores. E aí entra com esse novo formato, certo? Em comparação ao tradicional, vem ganhando muita força. Isso, com certeza, ele tem gerado experiências positivas no ambiente virtual para os consumidores, certo? A partir do momento em que aquela pessoa tinha uma certa insegurança na compra, ele é estimulado muitas das vezes a comprar determinados produtos, principalmente no momento agora, e aí ele acaba consumindo, certo? Então, aquela pessoa que antigamente tinha um certo receio de utilizar plataformas eletrônicas para poder fazer as suas respectivas compras, hoje não, hoje ele já consegue comprar com uma certa segurança devido justamente a esses processos que vem sendo feito, né, e vem trazendo uma certa segurança ali para o consumidor final. Com certeza isso vem trazendo novas experiências e vem trazendo novas viabilidades de negócio. Quem é que não ouviu falar aí do original, né, do Nubank? Então essas plataformas aí, que antigamente aí estavam escondidas, né, viabilidade de negócio antes inexistente, hoje já está por aí. Hoje nós temos o Google, nós temos outras redes sociais, Facebook, Twitter, outras plataformas, Instagram. Então existem esses mecanismos de comunicação virtual, esses canais sociais, ele tem ganhado muita força. E hoje o cidadão, a empresa que ele não conhece muito bem essas ferramentas e não a utiliza, ele acaba que tendo uma certa desvantagem com relação às outras pessoas que já dominam a ferramenta. Então hoje é de fundamental importância o conhecimento dessas ferramentas virtuais para que o produto seja conhecido, certo? E os processos sejam cada vez mais expandidos dentro dessa compra e venda, tá? Marketing digital, ele torna-se aliado dos canais de marketing, tá? Entregando agilidade e soluções para os consumidores, com certeza. Então, o marketing digital hoje, ele ganha muita força, certo? Justamente para fazer com que os canais digitais, os canais de marketing, né? Os canais de marketing consigam aí atender da melhor forma possível os seus consumidores, ok? Vamos dar andamento aqui. Quais são as conexões com os consumidores por meio dos canais de marketing? Você tem primeiro, sistema de distribuição, certo? Quais são esses sistemas de distribuição? Decora aí, não perca não, essa informação é importante. Sistema de distribuição, você tem a exclusiva, seletiva e intensiva, tá? Então isso aí a gente consegue ver essa informação lá em marketing, lá em logística, tá? Essa informação está em logística, mas também ela faz parte aí dos processos de marketing, quando fala justamente dessa conexão com relação aos seus canais, tá? A exclusiva é aquela que a empresa escolhe um canal que deve trabalhar apenas com o seu produto, tá? Ou seja, ela garante exclusividade para o seu produto e impede a atuação de concorrentes. Aí um exemplo que a gente pode ver aí são concessionárias de veículos, franquias. Então são empresas exclusivas. Se você quiser comprar um carro de uma determinada marca, determinado modelo, você só vai encontrar com exclusividade naquela concessionária, certo? Que está localizada aí na sua região. Então isso é uma distribuição exclusiva. Os canais de marketing vai trabalhar em cima disso, tá? Então você tem os canais de marketing, os canais de marketing digitais, que vai fazer com que isso ocorra, que é justamente essa situação aí com relação um e o outro, trabalhando de forma junta. Distribuição seletiva. Distribuição seletiva, uma empresa utiliza de alguns canais focados em seu público-alvo para evitar a inclusão de seus produtos em qualquer ponto de venda. Um exemplo disso aí é o que? As grifes de moda são um bom exemplo de distribuição seletiva, pois costumam vender seus produtos apenas em determinadas lojas. Né? Aí você tem aquelas roupas de grife. O outro exemplo também são os relógios caros, aí entram outros modelos mais complexos, os relógios o Rolex, né? Então existe aí
que são essas empresas que ela tem seus principais parceiros de forma seletiva que conseguem garantir aí um bom atendimento ao seu consumidor. A outra é a distribuição intensiva, tá? É aquela que uma empresa coloca seus produtos no maior número possível de pontos de venda. Aí nós conseguimos ver em supermercados. Que aí entra a ideia com relação a cremes dentais, refrigerantes, commodity, alimentos, né, bebidas. Então aí você tem uma distribuição intensiva, você consegue encontrar aí com uma grande facilidade. Então é importante entender bem quais são esses canais de marketing, essas conexões que são feitas, para que você consiga desenvolver muito bem os canais de marketing digital. Tá? Então existem aí essas interações dentro desse processo para conseguir atender da melhor forma possível o consumidor final, que é o foco. A empresa pode ter a melhor estrutura, a empresa pode ter a melhor gestão, mas se não tiver o consumidor, se não tiver o cliente, nada disso adianta, ok? Vamos lá, vamos dar andamento aqui. Conexões com os consumidores. Você tem convencional, que é os intermediários dentro do processo de negociação, que é o que nós temos hoje, né, que é comum, os convencionais dentro do processo de negociação. Aí você tem aí os horizontais, que são resultante da união dos esforços de duas empresas, né, normalmente do segmento diferente, que exploram uma oportunidade de distribuição de forma integrada. Então aí você tem outras empresas trabalhando nesse processo de forma horizontal, né, outras empresas participando, tanto no sistema de armazenamento, distribuição. Então isso tudo tem que ser identificado para que haja uma harmonia entre esses processos. E o outro é vertical, que visa a maior eficiência e competitividade dos canais devido à centralização da sua gestão. Aí a palavra-chave aqui é centralização dos processos, centralização da gestão, ok? A estrutura de canais de marketing digital, pronto. Aí quando a gente visualiza a ideia de canais de marketing, que são justamente toda essa complexidade que tem no desenvolvimento do produto até a entrega no consumidor final, certo? Através dessa parceria logística, através dos processos logísticos, que são os canais onde é feito esse processo, tanto da aquisição até a entrega, ok? E aí você tem os canais de marketing digital. Qual é a estrutura? Sistema e-commerce. Aí você tem o comércio eletrônico, tá? Você tem o comércio eletrônico aí, fazendo parte dentro desse processo. Você tem as redes sociais, ok? As redes sociais, aí você tem Facebook, Instagram e diversas outras ferramentas aí que faz essa interação com o consumidor, certo? Estimulando, fazendo com que haja esse consumo cada vez mais. Tem o sistema de call center, que é o atendimento ali ao cliente, né, ao consumidor. Sistema de e-mail, que é uma comunicação um pouco mais centralizada, mais focado ali no consumidor, né? Tem os sistemas de conteúdo, que as empresas trazem muitos conteúdos relevantes, de repente para uma compreensão melhor de um determinado tema, então as empresas utilizam para atrair ali os seus consumidores, certo? Justamente a ideia de conteúdos. E tem as ferramentas de busca, que é o Google e outras plataformas que vêm auxiliar aí nesse processo de pesquisa, certo? Pesquisa, essa estruturação online, ok? Quais são os principais objetivos do marketing digital? Tá? Então, o principal objetivo do marketing digital aí, com certeza, é o aumento de vendas, tá? Então, o que está sendo discutido aqui é justamente em cima de alguns autores, como Kotler, né? A gente vai discutindo aqui, que é justamente falar de um pouco mais contextualizado, teórico, o que significa a ideia dos canais de marketing e marketing digital, tá? Então, há uma pequena aí. Eles trabalham junto, mas quando você parte para o digital, você tem aí plataformas de comunicação que é justamente, que tem por objetivo justamente isso. Aumentar vendas, construir um posicionamento de marca e compreender melhor o mercado e tendências através de dados, informações, acesso. Tudo isso é possível através de marketing, canais de marketing digital. Então, quando o marketing digital, ele é o quê? Uma série de ações e estratégias focadas em prover, certo, produtos e serviços da internet. Então, o marketing digital hoje ele tem esse objetivo, né, de justamente promover uma empresa, fazer com que ela ganhe visibilidade, fazer com que o trabalho seja reconhecido. Então, as mídias digitais hoje é justamente isso. E o reflexo disso é o aumento de vendas. Então, a empresa que está muito presa no sistema tradicional, ela tem que repensar seus conceitos e partir para o digital.
que é justamente um dos principais fatores é aumentar as vendas. Além de poder, outra ideia é justamente a ideia de resultados, né, com relação a campanhas com maior rapidez e confiabilidade nos métodos que os métodos tradicionais. Com certeza, né? Hoje em dia, quando a gente fala de marketing aí, o marketing digital ele traz um retorno muito maior do que o sistema de marketing tradicional, que aí entra outdoors, panfletagem, tá? Então isso aí tem sido substituído, não sendo substituído totalmente porque ele traz um retorno, sistemas televisivos, mas o marketing digital ele tem sido feito com uma maior intensidade justamente por isso, porque ele consegue trazer uma certa visibilidade, principalmente quanto aos respectivos acessos, quem acessou, quem não acessou, quem está ali, quais são o perfil, né, desse consumidor. Então ele consegue trazer um dado um pouco mais concreto do que o marketing tradicional. O marketing tradicional você já não consegue ter essa visibilidade tanto quanto o marketing digital consegue trazer. Com o avanço da internet, né? Então, com o avanço da internet, o marketing digital ele surge como uma oportunidade, certo? Ele surge como uma oportunidade de explorar essas conectividades entre a empresa, o negócio e o consumidor. Local não, pelo mundo, certo? Você tem novos clientes aí participando dentro desse processo, então o marketing digital ele vem para conectar, ele vem para exportar a sua empresa, vamos dizer assim, a imagem da empresa, que antigamente aquela informação estava local ali, hoje não, hoje o pessoal consegue ter uma visibilidade maior com relação à sua empresa, tá? Então, essa é a ideia com relação ao que nós vimos aqui sobre marketing digital, né? Que é justamente essas tendências aí, e com certeza você procure aprofundar mais aí cada vez mais a informação com relação à utilização de redes sociais, né, que é o marketing digital, e compreender melhor os canais de marketing, tá? Então você tem os canais de marketing, que foi o que nós vimos aqui agora há pouco, com relação aos processos, e justamente os principais canais de marketing digital, que aí entra outras plataformas, certo, que fazem parte desse processo aí, que vem contribuindo cada vez mais com as organizações na entrega dos produtos, tá? Então, hoje o nosso conhecimento aqui foi justamente só para a gente compreender exatamente o que é a estrutura do canal de marketing e a estrutura do canal de marketing digital, tá? Logicamente que você compreenderá melhor o que é o marketing digital quando você aprofundar mais nas informações com relação a algumas ferramentas, e você vai compreender melhor do que é um e-book, como é que funciona aí a edição de vídeos, de conteúdo, ferramentas para trazer resultados, né, daquilo que você posta, as redes sociais ali, embalde de marketing, existem diversas outras informações aí, dentro de logística, redes sociais, né, dentro de marketing, que vai justamente trazer resultados positivos para vocês, tá? Então hoje foi rápido, foi justamente para a gente visualizar o que é canais de marketing e canais de marketing digital. Lembrando que um dos principais objetivos do marketing digital é aumento de vendas. Muito obrigado, pessoal. Hoje foi bem rápido, aí, só para a gente compreender melhor o que é essas estruturas, tanto marketing, canal de marketing, quanto marketing digital. Beleza? Obrigado, pessoal. Tudo de bom.